O sol vai se pondo, mais um dia vai chegando ao fim. A chama da esperança ainda queima no coração. A estrada é muito longa, mas a vida não acabou. Eu sei, meus olhos não enxergam a vitória, mas existe um Deus de amor que me ensina a não perder a fé. E mesmo se a fé é pequena, milagres acontecerão. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar. Nós devemos nunca perder uma coisa chamada confiança. Os homens da antiga aliança, como diz, no Deus que abriu o mar, Moisés acreditou. Ele não duvidou e Deus foi fiel com ele. Quando nós pegamos Abraão, Isaac, Jacó, Jeremias, Isaías, Josué, quando a gente pega todos aqueles da antiga aliança, homens de pura confiança, quantas vezes eles ouviram assim: Deus vai vir, um dia ele vai pisar nessa terra. Haviam muitas promessas, que uma virgem iria conceber, Isaías 7, e daria à luz um filho, Deus conosco, Emanuel. Quantas promessas, 700 anos, 800 anos, 1000 anos, 2000 anos, para que Cristo chegasse. Nós temos Cristo, nós temos os sacramentos, nós temos a confissão, nós temos tantas bênçãos. De repente você não está vendo mais saída para a sua vida? Está faltando confiar um pouquinho mais em Deus. Em Deus há uma saída. Em Deus há uma vida nova. Em Deus há uma possibilidade. Portanto, é essa possibilidade, é essa chance que eu quero que você agarre. Agarre essa possibilidade de salvação na sua vida. Coloque, qual que é o seu pedido? Qual que é a sua intenção? O que você já não confia mais, que você não acredita mais? Quando você olha, você só vê água. Quando você olha, você só vê fogo. E você não vê uma passagem. Você não vê uma saída. Se você voltar, você morre. Se você ficar parado ali, não tem para onde ir. Mas é preciso dar um passo na fé. Dá um passo na fé hoje. Lance nos braços do Senhor. Confie. Padre, mas eu... Para de murmurar, para de reclamar. Confia. Vou confiar no Deus da aliança que abriu o mar vermelho. Confie em Deus. Ora com fé. Deus, Ele tem uma solução para a sua vida, mas a sua cegueira espiritual não te permite enxergar. Por isso, Senhor, eu te peço como sacerdote, cura, Senhor, essa cegueira espiritual. Cura, Senhor, toda a dúvida, todos os medos, todos os traumas. O medo fez que essa pessoa não caminhasse mais. O trauma, a decepção, fez que essa pessoa não andasse para frente, Senhor. Ela está parada, estabilizada no problema. Eu te peço, Senhor, toda a cura necessária, toda a libertação necessária, Senhor. Na autoridade do Teu nome, Jesus, eu, Padre Anderson, estendo minha mão agora sobre cada pessoa em casa e abençoo, santifique e exorcizo cada pessoa, Senhor. Quebrando toda a maldição, todo o mal que está sobre a sua vida, para que a partir de hoje você viva o novo de Deus, a graça de Deus. E tudo aquilo que é velho caia por terra em nome de Jesus e o novo se faça e você reencontre o caminho da salvação. Canta mais uma vez isso. Vou confiar no Deus da aliança que abriu o mar vermelho e fez o teu povo passar pé enxuto. Confie. Canta isso com autoridade, canta isso com poder. Mesmo em meio às lágrimas, em meio ao sofrimento, canta, vou confiar. Vou confiar
que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar no Deus da aliança que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar. Confia em Deus. Confia. Diga com o padre assim: eu sei que vai ser difícil, mas repete com o padre. Fala seu nome. Eu, Fernando. Padre Anderson Guerra de Andrade. Neste dia, nesta hora, eu quero dar um passo na fé. Eu quero dar um passo na fé. De entregar a minha vida, a minha história, a minha família, nas mãos do Senhor. Eu confio em Ti, Senhor. E sei que o Senhor nunca vai me decepcionar, vai me abandonar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Vai ligando para cá, 19 3871 9620. É o telefone aqui da Rede Século XXI. Quero colocar seus pedidos e intenções aqui, junto da Sagrada Família, para orar por você, para orar pela sua família, pelas suas necessidades. Você que ligar para cá hoje, nós vamos sortear um terço, um livro e um CD. Olha só, 3 presentes, tá certo? Como eu faltei 2 dias, então fica um para cada dia que eu faltei, né? Mais o de hoje. Essa foi boa. Boa, para pagar com juros e correção, para você não reclamar, tá certo? Então, hoje com juros e correção, vamos pagar o que eu não vim em 2 semanas, tá certo? Então, o de hoje mais os 2 que eu não vim, pronto, né? Para ninguém reclamar. O padre não veio, o padre faltou, tá certo? Mas que bom a gente estar aqui na Rede Século XXI. E eu quero falar só rapidinho para você um pouquinho da nossa revista. É isso mesmo. Você já conhece a revista? Bom, eu como fiquei 2 semanas sem vir, coincidiu que foram as 2 primeiras semanas, então eu não vi a revista, né? Eu não tinha visto a revista, tanta correria que acabei não vendo a revista. Mas eu quero mostrar para você, a revista está muito bonita. Essa revista que nos fala aí sobre tantas coisas maravilhosas. Dá uma olhadinha na nossa revista aí, você vai gostar com certeza. 13 anos de cura, de bênção, de milagres pelas mãos ensanguentadas de Jesus. Junto com a revista, além dos testemunhos, tudo isso que tem aí na revista, nós temos aí também um folhetinho que fala uma mensagem para cada dia do mês, no caso agora mês de setembro. Também, sabe o que está acontecendo? Nós estamos mandando para você algo muito bonito, eu vou mostrar para você também. Uma capelinha das mãos ensanguentadas, isso mesmo, com a oração. Olha que bonitinho, nós estamos mandando para você, junto com essa revista. Olha só a capelinha belíssima. Na frente, você está vendo que tem a capelinha, né, as mãos de Jesus. E ali nós vamos colar adesivos embaixo. Mas isso no mês de outubro, os adesivos vão para você colar a cada semana, conforme a televisão for mandando para você, tá bom? Você vai receber as orientações como colar cada adesivo na capelinha. E atrás vai uma oração das mãos ensanguentadas. Então, olha, você tinha um sonho de ter uma capelinha? Pronto. A TV vai te presentear também. Esse mês, você ficando só, você recebe então a revista, aquele livretinho de oração e recebe também a capelinha. Junto com tudo isso, é claro, não poderia ser diferente, vai o nosso boleto. Isso mesmo, o boleto do mês. Normal. Padre, quanto custa tudo isso? Custa aquilo que você pode. Quanto que você pode ajudar? Com 5, com 10, com 15, com 8, com 6, com 20, com 50? O seu coração mandar. A TV vive da providência. E o seu pouco, para Deus é muito, tá bom? Então manda para nós, não tenha vergonha, tá? Ah, padre, não vamos ajudar com 5 reais, tem vergonha. Não tem problema, fica sócio, ajuda a Rede Século XXI. Aquilo que você puder vai ser aquilo que nós precisamos, tá bom? Então, desde já agradeço a sua ajuda e a providência divina. Também temos nosso Facebook, você pode ir participando pelo Facebook. Mas agora, para a gente poder conversar um pouquinho aqui, eu quero chamar uma pessoa que eu conheci, também não conhecia, já tinha ouvido falar, é a Flaviane. Vem aqui, Flaviane, ela que escreveu um livro junto com a Dani e junto... São 3? Com a Tati, né? Seja bem-vindo, Deus abençoe. Muito obrigada, Padre. Que bom. Fica à vontade, está em casa. Deus abençoe e proteja. Tudo bem, Nando? Tudo bem, graças a Deus. Aqui, Seja né? bem-vinda, Flaviane. Você já conhece o Nando? Já? Já. Ele é meio assim, né? Meio esquisito, né? O Nando, né? À
esposa dele escreveu um livro comigo. A esposa dele escreveu um livro com você. A esposa dele é gente boa, ele não é muito gente boa, não. Você viu como que é aqui o programa? Você viu o nível já, né? Tô Você vendo, fica né? muito íntima do padre Ave aqui, Maria. daqui a pouco sobra pra você. Você viu? Esse aqui é o livro que eles... Bom, vou segurar aqui, ó, dá para frisar aí. Esse aqui é o livro que elas... eu digo elas porque são 3 senhoritas, 3 senhoras, né? São casadas as 3? As 3. As 3 são casadas, né? Isso, então esse aqui é o livro, né? Pode segurar aí, fica aí com o livro na mão, é de vocês, mas esse é meu, tá certo? É seu, mas é meu, entendeu? Já ganhei o livro, né? Nada disso, né? Então, Eu sim. Você também tem um CD também, né? Tenho sim, A padre. produção pegou e levou. Vou cobrar, viu? Depois vocês me devolvem meu CD também, viu, produção, né? Nós vamos Padre sortear também. aqui. E um Bom pra sortear demais. também. Mas que bom, seja bem-vinda, tudo em Obrigada, paz. padre. Como que é o nome do seu esposo? Tem quantos filhos? Meu esposo se chama Renato, Sim. tá em Sorocaba. Quero mandar já um beijo para ele. E a minha filha Ana Clara tá aqui nos bastidores. Tenho Ana Clara por enquanto. E é essa a minha família. Hoje ela contando pra nós aqui, foi engraçado. Ai, fiquei com medo, encontrou com a gente no estacionamento ali. Maria. Primeira vez pegou a rodovia sozinha, a estrada Sim, sozinha? foi. Nossa Senhora. Foi uma aventura. Mas os anjos conduziram, deu tudo certo? Oh, mas já vim rezando o rosário, tá bom. E como que você conheceu o Nando, a Dani, como que foi? O Nando, essa caminhada nossa de música, a gente sempre se encontrava, né? E com a proximidade com a Dani, por conta do projeto do livro, a gente ficou mais íntimo, Acho que a mais Flaviane próximo. não lembra, mas a primeira vez que eu a encontrei e conversei com ela foi no Mundo Novo, no antigo Lembro, em sim. Belo Horizonte. Você tinha gravado uma música... Meu primeiro CD. Você tinha gravado seu primeiro CD e o Andres Oiarso Isso, que tinha é gravado música sua. Isso mesmo. Isso mesmo. Olha É aí, que verdade. beleza. Então, Muitos só anos. para as pessoas saberem, né, o nome dessa senhora que está comigo aqui, né, é a Flaviane. Ela trabalha no Tribunal Eclesiástico, né, questões de matrimônio, enfim, depois Isso. a gente explica com mais detalhes toda essa questão. O Nando, ele também é casado com uma moça chamada Daniela, né, a gente chama de Dani. Então vamos explicar bem, né? Quem que é a Dani? Quem, né, não está aqui, né? Então, a Dani, que a gente chama que é a Daniela, né? A esposa do Nando também, uma história belíssima. Os dois são casados também, ainda não tem filho, mas logo, logo vai chegar, se Deus quiser, Se Deus quiser. um filho aí maravilhoso também, né? Vamos continuar rezando por esse milagre, já foi profetizado esse milagre também. Ó, isso, né? tomei posse já. Com certeza. Então, né, tem o Nando, a Dani, tem a Flaviana e seu esposo, né? Com a sua filhinha, e tem a outra é A Tatiana e o Rodrigo. E o Rodrigo, são casados também. São casados tem também. filhos. Tem um menininho agora. Um menininho agora também. Então, quer dizer, então são 3 famílias, gente, que para vocês entenderem, que escreveram um livro e o porquê desse livro o padre vai explicar, né? Ela poderia falar como que surgiu esse livro, mas depois a gente vai focar mais. Mas só para o pessoal entender o porquê que surgiu esse livro. Certo. Já enfatizando o título dele, que se chama O que você precisa saber Sim. antes de dizer sim. Por que antes? O meu trabalho com nulidade matrimonial dentro dos tribunais eclesiásticos me chamaram muito a preocupação com a forma como as famílias estão sendo constituídas hoje. Como o matrimônio, na verdade, ele está sendo constituído, enxergado, levado, na verdade, sem ser a sério. De qualquer forma. Se Casa, entra na se igreja, não der certo, separa. Exatamente. E como consequência disso, desse problema social, que eu posso chamar um problema social, Sim. como consequência disso, há uma chuva de processos de nulidade matrimonial, de tantas relações que fracassaram. Sim. E através desses 13 anos, padre, porque já tem 13 anos que eu trabalho com nulidade matrimonial, eu vim reunindo, né, pensamentos, meu Deus, se as pessoas fossem mais informadas, nós teríamos menos processos. Não é que não existiriam esses processos, mas eles seriam bem menos, seriam menos sofrimentos. Eu entendo que, por exemplo, a vida sacerdotal, no meu caso, é uma coisa interessante porque eu fico 7 anos aí no seminário sendo formado. Há uma formação. E mesmo assim, infelizmente, né, toda profissão, todo trabalho tem as suas dificuldades, às vezes seus acidentes de percurso que ninguém está livre de acontecer, né? Mas há uma preparação de 7 anos para ser padre, humano, espiritual, como os documentos da igreja pedem, né, psicológico, emocional, porque a gente lida com o problema o tempo todo. Ninguém chega para o padre e fala, padre, ganhei na loteria e quero dividir com a paróquia, né? Ninguém, quer dizer, quando a pessoa vem conversar com o padre é sempre uma dificuldade, então a gente tem que estar com a cabeça muito boa para ajudar essas pessoas. E eu vejo, como sacerdote, assim como você falava, e vamos chegar nesse ponto, o matrimônio, ele não passa por uma formação de 7 anos.
Ele passa por uma experiência do que viu do pai e da mãe, do que viu do casal, do vizinho, lá da empresa. A experiência e a formação que esse casal tem é do mundo, vamos dizer assim. Exatamente. Então, as paróquias, aí eu coloco até nós como igreja, às vezes acontece que a gente também não tem dado essa formação para os casais, às vezes. Então eu coloco um pouco da igreja também, nesse sentido também, Sim, né? Eu, sem Padre Anderson, dúvida. às vezes falta um pouquinho dessa atenção, um pouco mais com os casais, como o encontro de casais com Cristo. Na verdade, enquanto casais com Cristo, já é para corrigir. É a pastoral do matrimônio. Justamente. Na verdade, que deve entrar com isso aí com mais força, né? E esse livro ele foi escrito também para ajudar a pastoral do matrimônio. Então, só continuando, Claro. para não ficar uma pergunta Perfeito. sem responder, o senhor perguntou qual foi a ideia do livro. Teve a minha experiência pessoal e Deus providenciou um encontro com a Daniela e a Tatiana, que no coração delas também tinha esse desejo de preparar para o matrimônio. Por quê? Porque a Daniela e a Tatiana, elas também passaram por um processo de nulidade matrimonial. Elas sofreram, elas até brincam assim, Deus permitiu que a gente sofresse para a gente evitar o sofrimento dos outros. E juntas, o Senhor nos inspirou a escrever isso. As pessoas precisam entender também, né, Daniela? A Daniela não, Flaviane. a Flaviana, que vai ser uma troca de nome danada, vai ser terrível, eu já percebi. O legal vai ser tenso hoje, né? Mas as pessoas precisam entender assim, nulidade. Não, na verdade, assim, o matrimônio, ele assim, não é cancelar uma coisa que aconteceu. Não. O que foi consumado, o que foi feito, não tem volta. O que seria nulidade? Na verdade, é aquilo que nem aconteceu. Não aconteceu. Né? Então, por exemplo, eu dou um exemplo muito simples, quando eu estou fazendo juramento de matrimônio, que é muito importante essa parte, eu dou um exemplo muito simples. Por exemplo, você vai casar com uma pessoa que diz que é médico. Só que quando acabou de casar com essa pessoa, na verdade é enfermeira, ele não é médico. Errou, né? É um erro de pessoa, é uma mentira. Isso automaticamente é uma nulidade. O casamento não aconteceu, não é que vai cancelar uma coisa que aconteceu. Na verdade, foi uma mentira. E quando há uma mentira para o matrimônio, da mais simples, a mais grossa, isso já não aconteceu no matrimônio. Então, por isso que temos que conhecer a pessoa. É importante. É isso mesmo, Também Claudiane? é um dos fatores. É um dos milhões, né? Sim, são vários. Eu costumo dizer que o matrimônio, as bases do matrimônio, é um tamborete de cabeça para baixo. Sim. Por que um tamborete de cabeça para baixo? Porque a gente tem a base, né, que é uma base mais sólida, aquela que se você coloca um tamborete de cabeça para baixo, a probabilidade dele cair é bem menor, né? Então você tem aquela base sólida ali que ela é embasada na vontade. Então, quando você quer algo, né, com toda a sua consciência do que é aquilo, é que vai realmente formar o matrimônio. E os 3 pilares, que são os pezinhos do tamborete, que é a indissolubilidade, ou seja, o matrimônio ele é para sempre. Para sempre, não tem como voltar para trás. Não tem como exatamente. voltar para trás, a não ser que ele não tenha existido, que é aquilo, né, da nulidade. Ele Sim. não existiu, ele não foi válido. Perfeito. Né? Indissolubilidade, os filhos, ninguém pode casar, eu não quero ter filhos. A igreja sempre vai estar protegendo a família, os filhos. Sim. Ah, não posso ter filhos, isso é outra história, né? Mas tem que estar aberto. Mas você casar e falar que não quer ficar tomando medicamentos e remédios, enfim, Para isso... sempre, não faz Exatamente. parte do plano da Proibido, vida, sim. né? Não pode. Perfeito. E também a questão da unidade. Você tem que casar com o outro para vocês serem um só, né? Não pode estar aberta a infidelidade. Não pode também cada um viver sua própria vida. Ah, vamos dividir as contas aqui, mas eu vivo a minha vida, você vive a sua e é por isso mesmo. Não, casamento é unidade. Sim. E aí, então, surgiu essa ideia. Isso. O que é preciso saber antes de dizer sim para não chegar nesse problema maior lá na frente? O sofrimento, né, grande. Todo sofrimento, toda angústia, todo problema que isso causa na sua vida. Né? Então, quer dizer, eu como padre atendo muitas pessoas, então eu vejo o sofrimento. Padre, meu marido, padre, minha esposa, padre. Nossa, quem acaba sofrendo não é o padre sofre muito com isso. Pode não parecer, né? Mas o padre se envolve com o seu problema. Então, o que é preciso saber para dizer sim? Então, nós vamos à essência no próximo bloco. Nós vamos à essência. O que é preciso saber para dizer sim? Né? O que é namoro? O que é ficar? O que os jovens têm feito hoje em dia? Então, nós vamos na essência da vida matrimonial. Porque o nosso foco não é falar de nulidade. Porque o que Deus uniu, o homem não separe. Tá certo? Então, nós não queremos aqui focar nisso. O nosso foco é
falar sobre a essência do matrimônio, o que é matrimônio, o que precisa para casar. Enfim, nós vamos focar mais nisso do que nesse histórico. É que o padre perguntou o porquê do livro, pronto, já falamos, e nós queremos focar no próximo bloco mais sobre o que é preciso para saber dizer sim, o que você precisa saber, né? E se você já disse sim, o que é preciso fazer para esse matrimônio ser restaurado? Inclusive, na volta, a gente poderia cantar Restaura a Minha Casa. Agora nós temos o intervalo, estouramos o horário, né, aqui do programa, pedir que Deus restaure a sua casa, restaure o seu matrimônio, tá certo, gente? Breve intervalo, vai ligando para cá, 19 3871 9620 é o nosso telefone, nós já voltamos, não sai daí.